Louvado seja o nome do Altíssimo para sempre. Abra sua Bíblia comigo nesta noite. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1. E vamos ler a partir do verso 9. Aleluia. Que diz o seguinte: Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, porém, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Queridos, a história de Ana é uma história por demais conhecida. E nesta noite o Espírito Santo pôs no meu coração uma palavra sobre a perseverança na oração. Muitas vezes, no tempo que estamos vivendo, é um tempo de grandes correrias, é um tempo que nós gostamos que tudo seja em um clique, mas as coisas de Deus, muitas vezes, elas vêm rapidamente, mas em outras vezes é demorada, e quem espera tem que perseverar. E a perseverança é uma virtude cristã. A perseverança quer dizer que eu não desisto. Perseverar significa persistir naquilo que desejamos, que esperamos. Quantos de nós nos inquietamos quando enfrentamos uma fila de espera, ou quando vamos mesmo a um hospital ou uma clínica e temos que esperar por várias e várias horas, nos inquietamos. E com Deus muitas vezes agimos da mesma forma. Quando se trata de oração, nós podemos ver através da palavra de Deus que há vários tipos de oração. Aquela oração quebrantada, como diz a palavra de Deus lá nos Salmos 51, quando o homem Davi, o rei, segundo o coração de Deus, ele se vê triste, se vê em pecado, se vê afastado de Deus. Davi faz uma oração ao Senhor, e aquela oração de Davi quebrantou o coração de Deus. Vitorino Silva canta um hino, depende do jeito. Muitas vezes a nossa oração não alcança o coração de Deus, porque até o jeito de orarmos parece que queremos ser melhor que Deus. E nós vemos que no Salmo 51, Davi, o homem segundo o coração de Deus, pede clemência a Deus, aleluia, e ele começa a confessar o seu pecado ao Senhor. Foi uma oração contrita, foi uma oração de súplica, foi uma oração de pedido de perdão. E ele diz neste salmo, no verso 11, precisamente: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Que coisa bonita! E ainda o homem de Deus dizia:
Não, não me tires, não me lances fora da tua presença. Aleluia. E não retires de mim o teu Espírito Santo. E ainda ele insistia dizendo a Deus: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. E que coisa linda e que Deus escutou. E Davi disse ao Senhor: há um coração contrito e humilhado. No versículo 17, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Diferentemente, esta oração de quebrantamento, esta oração de humildade, esta oração de pedido de perdão, é diferentemente da oração exaltada, como foi a oração daquele homem que se sentia um homem justo, um homem reto, um homem sem defeito. Se você vê lá em Lucas, no capítulo 18, nós vemos a oração do fariseu. O fariseu, ele não diz a verdade. O fariseu, ele é hipócrita. Aleluia. Veja, o fariseu quer aparecer. E a Bíblia diz que Jesus mesmo contou essa parábola. E disse também esta parábola: há uns que confiavam em si mesmo. Os fariseus confiam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. E diz a palavra: 2 homens subiam ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O publicano era tido como ladrão, era o coletor de impostos. O fariseu ficou de pé e orava consigo desta maneira. Ele orava consigo porque ele não orava na companhia de Deus. Davi disse: ao coração contrito e humilhado, Deus não despreza. Por isso o fariseu ora sozinho, não tem a companhia do Espírito Santo, porque aonde há quebrantamento, aonde há humildade, aonde há contrição de espírito, aleluia, o Espírito Santo está presente. E até mesmo quando não sabemos orar, este mesmo Espírito intercede por nós. O fariseu ficou de pé e orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda por certo ele, o publicano, pobre do outro lado, por certo ele apontou o dedo, não sou como esse publicano. E aí ele começou a dizer o que fazia: jejum 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo, mas em contrapartida, aleluia, o publicano estava do outro lado. A Bíblia diz: o publicano, porém, estando em pé de longe, não ousou ficar próximo ao santuário. Aleluia. Ele nem ainda ousou levantar os olhos ao céu, porque se sentiu pecador, mas batia no peito, aleluia, e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, aleluia,
será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Que maravilha! Como está a tua oração? A tua oração é uma oração de quebrantamento como a de Davi? Tua oração é uma oração humilde como a do publicano? Ou a tua oração é uma oração exaltada como a do fariseu? Se a sua oração é uma oração exaltada, aleluia, o Espírito Santo lhe fala agora: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, aleluia, para que Ele vos exalte quando for o tempo. Não há coisa melhor para mexer com o coração de Deus do que a humildade. Aleluia, glória a Deus. Há outro tipo de oração que vemos na palavra. É a oração também, ela pode ser humilde, ela pode ser exaltada, ela pode ser uma oração curta. Nós vemos lá em Isaías 38, quando o homem de Deus, o rei Ezequias, estava enfermo. Deus manda o profeta falar com o rei e dizendo: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que aquele homem, aquele rei, aleluia, começou a chorar diante de Deus. Virou-se para a parede, disse: Deus, você me conhece. Eu vivo bem, Deus, e agora eu não quero morrer. O profeta já ia no pátio de volta, depois que deu a palavra, a profecia. Escuta a voz de Deus mais uma vez dizendo: Isaías, volte. Aleluia. Uma oração tão curta, mas que chegou diante da presença de Deus. Ezequias mostrou a Deus que tinha promessa com Deus e queria viver mais um pouco para desfrutá-la, e Deus atendeu. Você crê que a sua oração, ainda que seja curta, se ela for humilde, aleluia, ela vai lá no coração de Deus. Louvado seja Deus, e Deus vai lhe responder. Outra oração que queríamos falar para concluirmos, aleluia, é a oração perseverante. Um exemplo clássico de oração perseverante, aleluia, foi a oração de Ana. Ana, a Bíblia diz que ela orou e insistentemente ela perseverou em orar ao Senhor. Aleluia. Quer desistir de orar, querido, querida? Não desista. Aleluia, vá adiante. Deus escuta a oração. Ana orou ao Senhor insistentemente e a Bíblia diz: e perseverando ela em orar. Aleluia. Você tem que perseverar até ver a mão de Deus, aleluia, descendo com a sua vitória. A Bíblia mostra lá em Lucas, no Novo Testamento, no capítulo 18, aleluia, que havia uma mulher também. Jesus contou esta parábola. E a parábola essa que Jesus contou é sobre o dever de perseverar na oração, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quem persevera não desfalece, aleluia. Quem persevera, glória a Deus, recebe de Deus. E Jesus disse: havia em uma cidade um juiz que nem a Deus temia, nem respeitava a homens. Mas havia também naquela cidade uma certa mulher viúva. E esta mulher ia ter com o juiz diurnamente, todos os dias. Ela estava na porta do juiz. E como o juiz era impaciente, o juiz não temia nem a Deus,
Por certo, quando ele via aquela mulher, dizia: olhe, diga que eu não posso atendê-la e que ela vem outro dia. Mas na outra manhã a mulher estava ali outra vez, e por algum tempo aquele homem mau não quis atendê-la e disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito a homens, todavia, no entanto, porquanto, como esta viúva me molesta, está aí todos os dias perseverando na minha porta, aleluia, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E o Senhor disse: ouvi o que diz o juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Aleluia! Quem clama a Ele de dia e de noite, ainda que tardio, para com eles, digo-vos que depressa, aleluia, lhes fará justiça, ainda que esteja tardando, mas a justiça de Deus será feita. A resposta de Deus chegará à sua oração. E a Bíblia diz que Ana perseverou, orou, e o final, a Bíblia diz, e Deus se lembrou dela. Aleluia. Nesta noite quero lhe dizer que a sua oração perseverante tem resposta. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Se o juiz, que não temia a Deus nem a homens, fez justiça, mulher, e o teu Deus, mulher, e o teu Deus escolhido de Deus, Ele fará justiça. Deus é um Deus justo. A Bíblia diz, para concluirmos, que a base do trono de Deus é justiça. Aleluia. E Ele não é um juiz iníquo, Ele é um juiz justo. Está orando? Siga orando. A oração é alimento, a oração fortalece. Aleluia. O homem de Deus, Naum, disse: se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Persevere na oração, que terá resposta. Recebe esta palavra e fica na gloriosa paz do Senhor Jesus.